A paz do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos e minhas irmãs da fé, sejam todos muito bem-vindos neste vídeo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu trago uma palavra de Deus para os nossos corações, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 ao 24, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu sempre me comparo com Jesus Cristo, embora eu ache que é uma boa coisa contemplar a forma como você vive e compará-la com Cristo. Isso também pode ser difícil. Jesus é o Filho de Deus. É impossível que jamais sejamos tão bons quanto Ele, porque Ele foi criado sem defeitos. Deus o enviou para a terra como um homem mortal, a fim de que pudéssemos obter a justiça de Deus nele. É um padrão impossível de alcançar, mas você consegue pensar em alguma pessoa com a qual você gostaria de ser mais parecido? Não, somente Jesus. Divino Deus e poderoso Criador dos céus e da terra, peço que estas palavras comuniquem a minha sincera gratidão a Ti, por nos enviar Jesus Cristo. Perdoa-me, Pai, pois sou egoísta e fraco e ajo diretamente contra a Tua autoridade celeste. Sei que Jesus Cristo mostrou a luz no meio a um caminho escuro e quero marchar em frente no caminho do céu, onde espero me juntar a Ti. Senhor, em nome de Jesus, oro. Amém. Irmãos, minhas irmãs, é bem verdade que assim, a gente nunca vai conseguir ser igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o nosso Deus criou o nosso Senhor Jesus sem defeitos. Então, por isso que o Senhor Jesus Cristo fala na palavra dele, para que sejamos imitadores de Cristo. Por que Jesus falou a palavra imitadores? Porque não iremos conseguir ser igual a ele. Porque Deus fez o nosso Senhor Jesus sem pecado, sem defeito, totalmente santo e puro. Nós, seres humanos, somos pecadores. Essa é a nossa natureza. Então, é muito importante que a gente sempre peça a misericórdia de Deus e peça para que o Senhor Jesus Cristo nos fortaleça. Afinal de contas, Ele pediu na palavra dele para que fôssemos imitadores dele, né? Só que não dá sozinho. A gente não consegue. Chega uma época da nossa vida, né? Assim, a gente se torna pessoas tão cheias de informações, tão cheias de conhecimento, que muitas coisas a gente não vai nem orar mais para fazer. A gente vai lá fazendo a força do braço, na força da língua, na força da mente, porque já sabe como é que faz, mas tá errado. A gente precisa ajoelhar e pedir a Deus que nos ajude, que nos prepare, que nos fortaleça, que use a nossa vida. Mas muitas vezes a gente não faz assim, né? Vamos ser sinceros. Nem sempre a gente está ali de joelho, nem sempre tudo a gente está apresentando ao nosso Deus. Muita coisa a gente está fazendo do nosso jeito, por isso não dá certo, por isso dá errado, não vai dar certo. A gente precisa se prostrar, se render como sinal de reverência, respeito e adoração a Deus. E tá sempre pedindo a Ele que nos dê a força para que sejamos imitadores de Cristo. Porque se Deus pediu na palavra dele que fôssemos imitadores de Cristo, então Ele vai nos capacitar. Mas para isso a gente precisa pedir a Deus. Por que tem que pedir? Porque todo aquele que pede recebe. Se a gente não pede, como que a gente vai receber? Às vezes a gente reclama que uma coisa não aconteceu, não chegou, não deu certo, mas espera aí, a gente está pedindo? O que a gente está fazendo por essa coisa para que ela aconteça, para que ela se cumpra? Então é importante que a gente peça a Deus, que a gente fale com Deus o que a gente quer fazer. Só que, irmãos, vamos ser sinceros aqui numa coisa. A palavra do Senhor nos ensina assim, que Deus fala na palavra dele: aqueles que me buscam de madrugada me acham. Então, o que Deus quer dizer com isso? Que na madrugada a fila é menor. Então, se a gente for falar com Deus, de prontidão Ele vai receber a nossa oração e vai nos ouvir, porque é sacrifício. Você está morto de cansado, moído de cansado, você levantar se arrastando de sono.
lutar contra o sono, né? Contra o cansaço do seu corpo. Para ir orar a Deus, então é um sacrifício. Por isso que Deus honra. Então a gente às vezes tem que deixar de começar a fazer corpo, parar de fazer corpo mole e começar a orar nas madrugadas. Afinal de contas, você não percebeu ainda que Deus te acorda? Como, irmã, que você está falando que Deus me acorda? Ele coloca toda hora em você a vontade de fazer xixi no banheiro. Coloca a sede, coloca a fome. O sono foge. O que é isso? É Deus te chamando para orar. Não vai vir uma voz do além gritar no seu ouvido ou na sua mente, vai orar. Não. É dessa forma, Deus ele causa situações para que a gente acorde para orar, para que a gente vá orar. Então é assim que Deus trabalha. Deus ele tá chamando a gente faz tempo. Deus ele chama a gente o tempo todo. A gente precisa falar menos e ouvir mais, prestar mais atenção ao que acontece ao nosso redor. Deus trabalha nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples. É onde Deus está falando conosco que a gente não está percebendo, não está dando ouvido, não está olhando Deus falar. Então a gente precisa despertar para que assim Deus possa abençoar a nossa vida. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.